Muito bom dia, Sandra. Muito bom dia, Felipe Pereira e os nossos queridos ouvintes. Tudo bem? Muito bom dia, Tudo Bruno. bem, Bruno. A gente está aqui acompanhando a repercussão a respeito da morte da jovem que foi arremessada da Ponte do Esqueleto entre Limeira e Cordeirópolis e o desdobramento disso em relação à falta de uma regularização. A gente conversou aqui já nessa edição com o presidente da associação que representa esse esporte, falando da necessidade de uma regulamentação, que isso já estava em conversa com os municípios, agora também levando para a Assembleia Legislativa. Queria a sua análise, Bruno, diante de cenários como esse, né, que a regulamentação vem depois de tragédias, né, e a inércia também, às vezes, do poder público em tomar medidas, nesse caso, de segurança. Nós temos três problemas nessa situação, Sandra. Primeiro, né, todos os meus sentimentos à família aí, né, da jovem, também que se estiver nos acompanhando aqui. Mas três problemas graves do ponto de vista político. Primeiro deles, obras que começam, não acabam, ficam pelo meio do caminho e, nesse caso, colocam em risco não só a vida dessa jovem, mas a vida também, como o Felipe acabou de falar há pouco, né, quando da reportagem, que passam por ali, que às vezes tem curiosidade, quer ir ver. Não pode, gente. Não pode permitir o acesso, sob hipótese nenhuma, se não tem condições mínimas de segurança. Então, essas obras que acabam e não terminam é um verdadeiro problema. Primeiro ponto, o governo tem que terminar, né? Uhum. Acho que essa é a questão mais óbvia. Se começou uma obra, começa ainda mais uma criação de uma ponte, tem que terminar. Se não terminar, tem que ser responsabilizado, porque não dá para continuar exatamente como está. Esse é o primeiro ponto. O governo federal já deveria ter feito alguma coisa lá atrás. Segundo ponto, o município também erra quando, diante de uma obra que está lá parada, colocando em risco a população, você não faz nenhum tipo de ação para não permitir o acesso, né? E ter o mínimo de fiscalização possível para que as pessoas não acessem esse lugar, posto que ele coloca a vida das pessoas em risco. Então, segundo erro. E o terceiro, né, Sandra, que aí é o mais fatal de todos. Não há uma regulamentação, não há uma perspectiva de multa, não há uma perspectiva agora nenhuma diante do que aconteceu, a não ser aquilo que virá da justiça por razões óbvias. Aqueles que, infelizmente, pegaram essa jovem e a jogaram dali de cima da ponte têm que responder criminalmente por isso, porque é um Uhum. homicídio. É disso que se trata, no final das contas, né? Então, eu acho que tem pelo menos três elementos ali que são vitais. Faltou fiscalização, faltou responsabilidade para poder impedir o acesso e não dá para esperar acontecer nenhum tipo de tragédia para depois a gente começar a pensar em um determinado problema, né? No Brasil é sempre isso, parece o cachorro correndo atrás do rabo. Então, acho que é um verdadeiro absurdo tudo isso que aconteceu. E eu quero entender, a partir de aqui, quem vai ser o responsável em relação a isso tudo. Porque certamente a família da jovem entrará na justiça para poder, de todos os lados, obter um mínimo ali de justiça diante da atrocidade que foi cometida. É. Exato. E o jogo de empurra inicial também, né, Bruno, que a gente acompanhou, porque aí as prefeituras falando Sim, que não era responsabilidade delas, passando para a União, aí entre ministérios e secretarias também, identificando, né, quem assumiu que assumiu esse ano, então também alegando num primeiro momento, né, que não tinha aí tomado nenhuma atitude, a não ser Uhum. pedir para os municípios que fizessem o bloqueio daquele espaço. A gente não tem isso documentado, né? Mas assim, são as notas aí de cada entidade aí, né? Representante. Então fica difícil a gente entender se houve realmente uma preocupação ou se foi deixando levar e aí uma hora a gente resolve isso, né? Mas não dá para esperar mais. ao que tudo indica, foi deixando, e como diz o popular, empurrando com a barriga, né, Sandra? Exato. Insisto, há aqui, pelo menos a meu juízo, uma dupla responsabilidade direta com o caso. O governo federal que não terminou a obra, não se preocupou também em fiscalizar, em acompanhar, em estar mais presente, entender o que era necessário ser feito. Município que permitiu livremente, de alguma maneira, o acesso, não se preocupou em fazer nenhum tipo de monitoramento, força de segurança ou algo nesse sentido. Não só para isso, mas quantos outros pontos do município podem oferecer algum tipo de risco para a população? E você tem que ter isso monitorado, né? Câmara também tem que fazer esse acompanhamento constantemente da cidade como um todo. E o terceiro, a ausência de uma regulamentação que permite, né, a esses sujeitos aí, mesmo sem nenhum tipo de autoridade, estar ali no momento. Então, acho que não dá para ficar empurrando de um para o outro, não. É cada um assumir o seu quinhão
de responsabilidade diante dessa tragédia toda que a gente acompanhou nesse final de semana. Ô Bruno, ficamos com esse tema, né, que é o destaque do nosso noticiário desde o fim de semana. A gente falou na sexta-feira alertando sobre o que vai acontecer em Campinas hoje, na Câmara Municipal, que tem a votação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o orçamento da cidade no ano que vem. Então, só reforçando isso, porque de acordo com a proposta, a previsão de receita é de 9 bilhões 860 milhões, é um acréscimo de 14% em relação a esse ano. E aí a gente vai acompanhar e ver também como os vereadores vão analisar esse orçamento, que hoje está previsto aí para também direcionar para obras na cidade, né? Principalmente de saneamento, aí, ou melhor, de infraestrutura em relação às enchentes, né? Então, tem para a saúde que tem que ter mesmo, né? Educação, mas entender melhor esse detalhamento. Sim, certamente. Vamos acompanhar e a gente vai comentando também amanhã, ao longo da semana, trazendo os destaques importantes, né? Bruno, até amanhã. Até amanhã, Bruno. Até, gente. Grande abraço a todos vocês.